Olha, tem um documentário brasileiro chamado O Falso Juiz que está gerando muita discussão, com uma narrativa, vamos dizer, explosiva. A tese do filme é que o Brasil vive um cenário de perseguição política e fraude. Então vamos mergulhar aqui nos principais argumentos que esse filme apresenta para a gente entender essa história. O filme já começa com tudo. Logo de cara, ele joga na tela essa citação do Benjamin Franklin para dar o tom do que vem por aí. A mensagem é bem clara. A liberdade de expressão no Brasil estaria sob ataque, e esse seria, digamos, o ponto de partida para toda a narrativa que o documentário vai construir. E a história que o filme conta começa de um jeito bem pessoal, sabe? O próprio produtor relata que foi detido quando chegou no Brasil e interrogado sobre o que ele pensava politicamente. É a partir desse episódio que o documentário lança sua investigação, quase como se dissesse, olha, se isso aconteceu comigo, o que mais pode estar acontecendo por aí? E é a partir daí que a investigação do documentário se afunila e foca em uma única figura. Uma figura que é apontada como pivô de toda a trama que o filme se propõe a desvendar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para construir esse caso, o filme faz uma viagem no tempo, mapeando a ascensão do Moraes. Ele destaca alguns momentos que considera chave, tipo a indicação dele pelo Lula lá em 2005 e as conexões com outras figuras políticas. A sugestão é que essa trajetória até o poder foi toda pavimentada por alianças bem estratégicas. É aqui que o filme solta as acusações mais pesadas. A narrativa conecta o escritório de Moraes a uma cooperativa que teria ligação com o PCC, levanta a suspeita de chantagem para que ele conseguisse a vaga no Supremo e, por fim, coloca ele bem no centro de uma suposta perseguição política contra Jair Bolsonaro. Bom, com o perfil do Moraes traçado, o documentário avança para sua tese central, a alegação que basicamente sustenta todo o resto, a de que a eleição de 2022 no Brasil foi uma fraude. Certo, mas como é que essa suposta fraude teria acontecido? De acordo com o filme, não foi uma coisa só, um único ato. Foi, na verdade, uma estratégia bem complexa, com várias frentes de atuação, todas trabalhando ao mesmo tempo. O filme organiza essa estratégia no que ele chama de os 6 pilares do golpe. A ideia que ele apresenta é que esses 6 pontos teriam funcionado em conjunto para garantir a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas. O primeiro pilar que o filme aponta é o bloqueio do voto com recibo impresso. A tese aqui é que, ao impedir a criação de um comprovante em papel, o sistema eleitoral teria sido mantido de propósito opaco e, nas palavras do documentário, inauditável por qualquer tipo de verificação externa. Para tentar ilustrar o que ele chama de politização do judiciário, o filme usa essa frase do Luiz Barroso, outro ministro do STF. Para os produtores, essa fala é uma espécie de confissão, a prova de que a corte tinha sim um objetivo político bem claro: derrotar o bolsonarismo. Outro ponto que o documentário explora bastante é o contraste que se via nas ruas. Ele mostra imagens de comícios gigantescos a favor de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, eventos menores ou com vaias para o Lula. O argumento aqui é simples. O que se via na rua não batia com o resultado que saiu das urnas. E tudo isso, segundo o filme, leva a este resultado final. A narrativa destaca a margem de vitória de menos de 2%, que foi super apertada. O raciocínio apresentado é que, com uma diferença tão pequena, qualquer manipulação seria mais fácil de acontecer e, ao mesmo tempo, mais difícil de provar. A eleição acaba, mas a polêmica, de acordo com o documentário, estava longe de terminar. A narrativa, então, muda o foco para as consequências, analisando os protestos que tomaram o país e que acabaram culminando nos eventos de 8 de janeiro de 2023. A interpretação que o documentário dá para o 8 de janeiro é talvez uma das suas alegações mais controversas. Ele não descreve aquilo como um protesto que saiu do controle, mas sim como uma armadilha, cuidadosamente planejada pelo governo para justificar prisões em massa e criminalizar a oposição. E como é que o filme sustenta essa teoria da armadilha? Bom, ele se baseia em 4 pontos. Alega que infiltrados começaram a violência, que a polícia foi propositalmente passiva, que imagens importantíssimas de segurança foram apagadas e que as prisões em massa miraram em manifestantes pacíficos e não necessariamente nos vândalos. Para dar um rosto ao que ele chama de justiça desproporcional, o documentário foca num caso bem emblemático: uma mulher condenada a 14 anos de prisão. O crime que teria levado a essa pena, segundo o filme, teria escrito uma frase numa estátua usando um batom. Então, juntando todas essas peças, as acusações, a suposta fraude eleitoral e a armadilha do 8 de janeiro, o documentário chega à sua conclusão, pintando um quadro bem sombrio para o Brasil.
O veredito final do filme é que Jair Bolsonaro é vítima de uma perseguição sistemática. A ineligibilidade dele por 8 anos e o que o documentário chama de acusações surreais são apresentadas como o clímax dessa suposta conspiração para tirar ele de vez da vida política. Para amarrar essa tese, o filme encerra com essa citação do José Dirceu, uma figura histórica do Partido dos Trabalhadores. Para o documentário, essa frase não é só uma retórica política, seria a confissão do verdadeiro plano, tomar o poder, que seria algo bem diferente de simplesmente ganhar uma eleição. No fim das contas, a narrativa de O Falso Juiz apresenta um sistema que, segundo suas alegações, estaria totalmente comprometido. E ao fazer isso, o filme deixa uma pergunta no ar para quem assiste. O que acontece quando os próprios guardiões da lei são os acusados de serem os primeiros a quebrá-la?